Muito bem, pessoal. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Quero dar as boas-vindas ao nosso seminário de pesquisas em andamento do NELOL, Núcleo de Estudos de Literatura, Oralidades e Outras Linguagens. Quero agradecer a todas as pessoas que se envolveram, que se dispuseram a participar, e agradecer principalmente ao Gustavo, porque a gente se conhece há pouco tempo e tem trabalhado nesse período juntos e tem sido bem legal, tem sido realmente uma parceria. A Sassá já tinha me avisado que ele seria assim, e de fato tem sido muito bacana. Bom dia, Lilibet, bom dia. Chegou. E, Olá, Nenê. bem, então esse seminário, ele surge, né, de algumas conversas que a gente teve em reuniões, então surge dessa motivação de nos conhecer mais, já que a gente está numa fase onde novos integrantes se somaram, né, ao núcleo. Então, o desejo de conhecer mais e articular mais as pesquisas, bem como essa necessidade de rever e atualizar as linhas de pesquisa também para contemplar essa renovação, digamos, né, da equipe. E é bem bacana, eu penso também a gente destacar esse potencial de trabalhos em rede, né, que a gente percebe nesse momento, porque a gente conta com pesquisadoras e pesquisadores de diversas instituições, né, no país e no exterior também, com a presença da Lilibet, e também o diálogo entre alguns núcleos de pesquisa, né, porque algumas das integrantes vinculadas a outras universidades também têm, né, seus vínculos com outros núcleos de pesquisa, coordenam outros núcleos de pesquisa, e isso também é bem interessante, né, a gente pensar o que isso pode render nesses diálogos. Então, tem o grupo que está vinculado à UniOeste, né, que é Confluências da Ficção, História e Memória na Literatura e nas Diversas Linguagens, que é coordenado pela Lourdes Kaminski, que não pôde estar aqui hoje, mas que está com a gente também. Tem a rede de estudos andinos, né, que é coordenada pela professora Carla Damiani e pelo professor Romulo. A Carla está por aqui, agora não estou vendo no vídeo, mas sei que está por aqui. E tem a rede internacional de investigadores de literatura comparada, coordenada pela Lilibet Sambrano. Então, vocês também podem mencionar, evidentemente, né, outros vínculos. Eu sei que a Débora assumiu agora a vice-coordenação, a vice-liderança, né, de um núcleo de pesquisa também, depois se você quiser comentar, Débora, né, com na URGS, né, com a professora Rita Lenira. E também queria só mencionar uma recente publicação, né, que é vinculada a esse núcleo de pesquisa da UniOeste, que é o livro Literatura, História e Memória, Texto, Crítica e Escritura na Contemporaneidade, que é organizado pela Maricélia dos Santos e pela Lourdes Alves. E tem o livro recente também, organizado pela Cíntia Valente, que é Poéticas do Corpo, editado pela Letras Contemporânea, aqui em Florianópolis. E aí também, né, se vocês quiserem partilhar outras publicações recentes, outros eventos que sejam vinculados aos respectivos grupos de pesquisa, núcleos, também é interessante para ter essa troca, né? Bom, então o que mais eu quero falar nesse momento? Só dizer ao pessoal que tem interesse em obter os certificados para colocar no chat o seu nome e o seu CPF. E também a gente pensou aqui com o Gustavo da gente fazer um controlezinho do tempo, porque a gente
fez tudo assim, né, 15 minutinhos para cada um, para a gente conseguir chegar até o meio-dia e não ficar muito pesado, né, então a gente pensou em avisar quando faltarem 5 minutos, depois quando faltarem 2 minutos, e aí quando for concluir, né, 0 minutos, para a gente tentar não se atrasar muito nesse sentido de ter um tempo para conversar e não ficar muito pesado ali para o nosso horário do almoço. Certo? Então, eu quero passar a palavra para a Lai, para a professora Lai, que vai começar com a sua primeira comunicação. Obrigada. Microfone, Lai. Microfone, Lai. Bom dia a todos, é um grande prazer estar com vocês. Eu espero que eu consiga, pelo menos, colocar uma performance rapidinha. Talvez todos conheçam, mas eu faço questão de tentar compartilhar. Se eu não conseguir, eu, né, fazer o quê? Acho que eu não consigo. Insisto. Lá embaixo, depois da mãozinha, tem uma setinha. Eu acho que... Eu coloquei. Aí às vezes demora, né? Não sei. Isso mesmo. Tem que clicar também na tela, prof. Na que aparece em cima. No meio, né? Vai aparecer a escolha da senhora, do tipo de apresentação. Tem que clicar nela. E aí sim vai liberar o compartilhamento. Tá, então acho que eu vou desistir disso. Peraí. Bom, eu vou desistir porque eu não sei, não tá dando certo. Então eu vou dizer para vocês, é uma pena, porque é muito importante, né? Eu vou só... Vamos ver pelo menos o PPT. Não estou conseguindo. Se você quiser me mandar, é um arquivo ou é um link? Ah, ela saiu. Ixi. Saiu. Débora, como que você está por aí? Você acha que você seria a segunda? Você acha que a gente começaria com você, se você puder? E aí a gente inverte a ordem, já que aí a gente aguarda ela e voltar e a gente tenta resolver com ela essa apresentação. Como vocês acharem melhor, tô E ficar bom para você. Tá, tudo bem, sem nenhum problema. Pode ser? Pode ser, eu vou ler um texto, não vou apresentar nada, então acho que não vai ter nenhum problema. E aí, pode ser, gente. Então, vamos lá. Então, mudança de ordem, vai a Débora primeiro. Ah, ela voltou. Mas avisa lá, né? Vamos ver, agora ela voltou. Alai, microfone. Se a Débora quiser ir primeiro, aí eu passo o que eu gostaria que vocês vissem para o Ricardo, por exemplo, ou para o Gustavo, tá? Aí acho que é melhor. Eu agradeço muito a compreensão. Tá, então a gente ia fazer esse encaminhamento mesmo para tentar organizar. Pode ser, Débora? Vamos lá, então. Vai lá, obrigada. Então, bom dia a todos, né, que eu cumprimentei, estou muito feliz de estar aqui hoje, revendo colegas queridos, né, Zé, a própria Eleonora, que foi minha colega também na pós-graduação, e
que eu ia dizer? Uma coisa que a Eleonora citou, que eu assumi a vice-coordenação, é um grupo de pesquisa que, na verdade, assim, ele já existe um tempinho, mas não estava também funcionando muito bem, então agora a gente está tentando fazer o grupo funcionar mesmo, criando atividades, enfim, e o grupo se chama Estudos de Poéticas do Presente, quem coordena mesmo é a professora Rita Lineira Bittencourt, lá da URGS. E, bom, em breve espero que a gente tenha mais notícias, assim, a gente está fazendo reuniões também, mesma coisa que esse grupo aqui, né, tentando se conhecer um pouco, novas pessoas também estão se incorporando, então eu acho que mais para frente é que a gente vai ter mais notícias desse grupo. O que eu fiz, assim, foi tentar, numa página, resumir, assim, um projeto que eu venho desenvolvendo na Unila, tá? E daí depois eu passo para uma primeira análise, né, uma primeira experiência de análise de um conto, especificamente dentro de uma dessas temáticas que eu desenvolvo dentro do projeto. Então eu vou ler o texto, tá? Então peço, por favor, que vocês tenham paciência de ouvir, e também desculpa a minha voz, que está um pouco, estou numa crise de rinite alérgica, então volte e meia dar uma falhada. O projeto de pesquisa Literatura Latino-Americana em Diálogo, Relações e Convivências nas Poéticas e Políticas Literárias Latino-Americanas Contemporâneas se situa dentro da necessidade de uma discussão sobre o fazer intelectual desde e sobre a América Latina, resultante dos processos de diálogos entre diferentes culturas em uma conjuntura pensada como transnacional e pós-nacional. Mais especificamente, deseja empreender análises em torno das poéticas e políticas literárias que envolvam a América Latina ou sua construção simbólica conceitual em diferentes contextos, dentro e fora dos limites geográficos da região, e produzidas pela formação de redes de pesquisa e ou criação ou diálogos, conexões e convivências, assim como visa abordar teoricamente tais vínculos e interrogar sobre as teorias existentes em torno deles. Parte-se de uma ideia de literatura latino-americana aberta a múltiplas manifestações e suportes, e aberta a vários tipos de diálogos e contatos que possam determinar seu surgimento. São de interesse elementos que articulam diferentes autores e projetos literários de distintos lugares da América Latina, e ou de suas relações com outras terras para além da região. As políticas literárias que se manifestam através de diálogos, teoria e crítica literárias, periódicos, projetos historiográficos ou antologias, entre outros, bem como metodologias e categorias teóricas que versem sobre os contatos, contágios, comparações, gerados pela aproximação das literaturas, como, por exemplo, as noções de rede, correspondência, afeto, viver junto e comum ou comunidade. Em tempos de isolamentos e distanciamentos humanos e de políticas discriminatórias de culturas, busca-se destacar como a literatura latino-americana, que tradicionalmente reivindicou o diálogo entre os países que a conformam, propõe formas de convivências contemporâneas. Em outros termos, objetiva-se levantar hipóteses em torno dessas literaturas latino-americanas em diálogo que possibilitem ir mais além da mera constatação de suas possíveis relações e entrelaçamentos e respondam sobre as conexões dessa literatura na contemporaneidade. O projeto desenvolvido na Universidade Federal de Integração Latino-Americana foi proposto no segundo semestre do ano passado, então é bastante recente, né? E nesse primeiro momento se debruça sobre poéticas e políticas literárias originadas dos diálogos, contatos e conexões entre Paraguai e Brasil, Paraguai e exterior. Apesar de já ter elaborado algumas excursões à literatura paraguaia em projeto anterior, especialmente através das obras de Josefina Plá e Damián Cabrera, esse primeiro momento do projeto pretende se dedicar-se mais especificamente a essa literatura através de nomes como o do crítico Hugo Rodrigues Alcalá, e figura menos conhecida, mas central para se pensar o campo intelectual paraguaio e seus diálogos com o exterior, já que sua produção poética e crítica foi maiormente produzida desde os Estados Unidos. E, por outro lado, as ressonâncias da Semana de Arte Moderna de 1922 e do modernismo brasileiro na literatura paraguaia, dadas as comemorações do centenário deste importante evento no próximo ano. E é sobre essas reverberações que eu vou tratar a seguir. Há um grande histórico das relações entre Brasil e Paraguai. A Guerra da Tríplice Aliança foi o maior e o mais traumático episódio dessas relações, mas a situação de países vizinhos também fomentou trocas frutíferas. Na década de 1960, por exemplo, ocorreu a Missão Cultural Brasil-Paraguai, liderada pelo artista Lívio Abramo,
que intensificou as relações culturais entre os dois países. Desta missão resultaram atividades como a participação ativa do Paraguai nas Bienais de São Paulo, naquela década, e a posterior criação do Centro de Estudos Brasileiros, existente até hoje em Assunção. Na crescente produção de novos escritores do país, tem se destacado a importância dos hibridismos linguísticos, como o do espanhol com a língua portuguesa, o portunhol. As antologias lançadas nas últimas décadas, como a cartoneira Asunción Temar e Lluvia Negra, e a publicada em Buenos Aires, Los Chongos de Roa Bastos, Narrativa Contemporânea de Paraguai, fornece uma importante amostra, embora limitada, da importância de cruzamentos linguísticos, como o do portunhol no interior da literatura paraguaia contemporânea. Assunção também foi palco, em 1954, da primeira Semana de Arte Moderno Paraguaio, evento ocorrido à luz da Semana de Arte Moderna de 1922 de São Paulo. O evento, articulado por um grupo de artistas, julgava as artes plásticas paraguaias, conforme a perspectiva de Josefina Pla, uma incógnita ainda pior do que a literatura, já que dela sequer se falava. Daí surgiu o grupo Arte Nuevo, preocupado com a renovação das artes do país, e do qual se originou o evento, proporcionando uma primeira exposição conjunta de seus membros. Vale dizer que, diante da falta de um local adequado para a exposição, a Semana de Arte Moderno Paraguaio foi realizada nas vitrines do comércio de uma rua central de Assunção. Ainda que Josefina Pla a trate como um eco românticamente desprendido de la famosa del Brasil de 1922, o evento é apenas um entre outros acontecimentos que envolvem o Brasil na mesma época, como a chegada do jovem pintor brasileiro João Rossi ao país algum tempo antes, o primeiro convite para a participação do Paraguai na segunda Bienal de São Paulo de 1953 e a criação de uma coluna sobre literatura brasileira no jornal La Tribuna, em 1952, pela própria Josefina Pla. Na avaliação da autora, o evento foi um importante impulsionador das artes plásticas no país, as quais, desde então, não foram mais as mesmas. Quase 70 anos se passaram e, às vésperas do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, é publicado em uma revista brasileira, entre outros contos, a Abapuru, de Damián Cabreira. Trata-se de um conto dividido em 12 partes e marcado pela já conhecida poética de interferências e fragmentações do autor paraguaio. Não sei se vocês conhecem, um autor bastante jovem, né? Enfim, depois posso falar mais dele. Desde o início, cria-se a expectativa de que o próximo fragmento poderá ser, enfim, o revelador de todo o enigma em torno da descrição que ora radica sobre um ele, ora aparentemente sobre a própria Ciudad del Este. São apresentadas situações concernentes ao espaço público da cidade, seus motociclistas e mototaxistas, a crise do comércio, as demissões, o passageiro que procura um chofer, um detalhe da oralidade do atendente de uma loja. Mas, ao mesmo tempo, há um olhar perspicaz, detalhista e pessoal que se distancia da perspectiva pública da cidade. É um interesse íntimo que envolve o outro, o ele, beirando um relacionamento pessoal com o outro, mas também consigo mesmo. A Abapuru de Tarsila do Amaral, como sabemos, é uma obra que rompe com a pintura brasileira de sua época, através da provocação ao então chamado bom gosto da tradição plástica daqueles tempos, já que apresentava uma iconografia disruptiva através de uma imagem mitológica. Apesar de não participar da Semana de 1922, sua obra figura como um marco do modernismo e como um elemento que impulsou Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Raul Bopp a forjarem um movimento antropofágico. Seu nome foi dado por Oswald de Andrade a partir da junção das palavras indígenas Abá, que significa homem, e Poru, que é o homem que come carne humana ou o homem que come gente. O conto de Damián Cabreira, nesse sentido, está repleto de elementos que podem remeter à obra da brasileira ou à antropofagia, mas explicitamente apenas o título apela diretamente para o diálogo. Assim, há uma passagem que dá destaque ao dedo, que, como sabemos, é um elemento importante do quadro de Tarsila do Amaral. Sobre ele, o conto diz: "Não é certo que o dedo sirva solo para isso, para imponer um significado e um ordem a las coisas que apuntam. A vezes, um dedo mide a potência de um danho." Há uma vertente teórica, a que predomina, por exemplo, nos currículos escolares, que insiste na leitura do modernismo brasileiro aliado à busca por uma identidade nacional. Paradigma do canibalismo cultural, a antropofagia da qual a Abapuru é o grande símbolo brasileiro,
foi pensada inicialmente como um movimento que tinha por objetivo buscar a verdadeira arte nacional, vista então como uma base muito eurocêntrica. Tal leitura se dava pela constante evocação das culturas indígenas e outras culturas que compunham a nação. Assim, pensa-se a formação do país como um movimento em que uma cultura devora a outra, culminando no que se pode entender como cultura brasileira. Foi dessa ideia de devoração que surgiu o nome antropofagia. Mas, para seguir a potência do dano dado pelo dedo, mais conhecido do modernismo brasileiro, não podemos ficar com essa única e que sequer unívoca interpretação. Raul Antelo, já nos anos 80, em Mário de Andrade e Leus Hispano-Americanos, alertava para essa multiplicidade de cultura implicada no modernismo através dos diálogos de um de seus importantes idealizadores com a América Hispânica. Na última edição de Macunaíma, publicada pela UBU em 2017, Eduardo Sterzi, em texto de apresentação da obra, mostra o quanto é equivocada a ideia de que o protagonista seja uma representação do povo brasileiro, valendo-se, entre outros argumentos, do fato de que o próprio Mário de Andrade fala que o personagem nasceu na fronteira entre Roraima e Venezuela, ou seja, é tão brasileiro como venezuelano. Desse modo, em nada precisamos estranhar uma Abaporu originada do lado de lá de uma das nossas fronteiras mais badaladas. Ainda segundo Sterzi, a antropofagia, da qual tanto Macunaíma quanto Abaporu são grandes exemplos, apesar de Mário de Andrade não ter pertencido ao movimento, é uma tentativa teorizada por Oswald de Andrade de repensar a história do Ocidente, cito, a partir da margem imprevista, extremo-ocidental, mas também pós-ocidental, proporcionada pela descoberta, na verdade invasão, da América pela Europa e pela irrupção desconcertante dos nativos do Novo Mundo na imaginação universal. Além disso, segundo o pesquisador, trata-se do canibalismo ameríndio ou da chamada imanência do inimigo, como a denominou Eduardo Viveiros de Castro, em que, cito, comer o inimigo é não mera destruição e assimilação do outro corpo, mas antes de tudo um modo de experimentar o ponto de vista do inimigo sobre todas as coisas, especialmente sobre si, modo de experimentar a multiplicidade fundamental do mundo, que não cabe em qualquer forma do nação, identidade, homem, o ser, etc. É longe das amarras do nacional, ou fora do paradigma moderno imunitário, como denomina Roberto Espósito, que Damián Cabreira imagina seu Abaporu. Mas antes de seu personagem, Cabreira, nascido na fronteira Brasil-Paraguai, interessado nas relações entre os dois países, encarna ele mesmo um antropófago devorador. Não podemos esquecer que é de sua autoria a obra Chiru, outra denominação impossível de compreender se não lida desde as relações recheadas de tensões entre os dois países. Nele encontra-se denunciadas formas culturais e econômicas que apontam para uma política colonialista contemporânea predominantes nas relações do nosso país com o vizinho. Não temos, portanto, com o conto Abaporu uma tentativa de busca de limitação de uma identidade paraguaia, ainda que os acontecimentos dos textos se concentrem em uma cidade daquele país. E o curioso é que, com exceção do título, não há no interior outras referências diretas ao Brasil. Assim, deve estar terminando o tempo, mas eu queria concluir, vamos lá. Assim, não há diretamente uma apropriação, devoração, no sentido mais radical, no sentido de tomar para si. Afinal, o conto apenas apresenta elementos que entram em diálogo com a pintura ou com a antropofagia. É possível pensar o conto como uma paródia, já que se reescreve ou se redesenha um Abaporu paraguaio fronteiriço entre todos aqueles personagens sem nomes, sobre os quais o autor se concentra. Canibais muito mais por certo primitivismo, sem que essa palavra queira designar menor ou desprovido de cultura, comedores e apreciadores de carne, inclusive de carne humana, já que neles o ato sexual também pode ser entendido como o ato de comer o outro. Bom, teria mais umas coisinhas, mas enfim, com o título mantém-se essa característica da antropofagia, de tratar do uso do próprio, como no caso de algumas particularidades de Cidade Leste, cruzado por uma referência muito clara da relação com o outro, e ao mesmo tempo que não deixa de dizer que o outro também constitui o mesmo, estipula uma importante diferença, já que aqui não há fundamentalmente apenas uma cultura que devora a outra, tornando-se o que é. Tem-se, por outro lado, uma experiência que pode não ser duradoura, que não necessariamente se tornará fixa e determinante na relação. Pode-se pensá-lo como um momento mais provisório, um uso daquilo que provém do outro, mas que não significa uma dominação total do alheio, daquilo que é propriedade do outro, com vistas a uma experiência sobre o mundo e sobre si que culmine em algo totalizador e definitivo.
Via a paródia, podemos, inclusive, pensar nessa assimilação inquieta e insubordinada, antropófaga, como já descreveu Silviane Santiago no já clássico Entre o Lugar do Discurso Latino-Americano. Vou dar uma puladinha aqui. Pôr em cena uma iconografia conhecida como O Homem que Come Gente é também, na perspectiva que consideramos de um modernismo brasileiro menos voltado a um ufanismo, se inserir em um debate há muito tempo desenvolvido em âmbito latino-americano. A figura do canibal é, como sabemos, um tropo cultural que se deslocou através dos tempos e de acordo com os diferentes registros, seja etnográfico, seja literário ou estético. E, por fim, para terminar, já devo estar passando do tempo, dando uma pulada aqui de novo, a Abapuru de Cabreira, sem deixar de dialogar com essa tradição ensaística que eu resumia anteriormente, né, dentro da América Latina, que tem como tropo canibal. Então, sem deixar de dialogar com essa tradição ensaística, preocupados com as relações culturais entre a América Latina e centros hegemônicos do poder, Europa e Estados Unidos, parece querer tratar através do conto de um problema mais local, as relações culturais Brasil-Paraguai, e parece apontar para a possibilidade de experiências e trocas e convivências menos hierárquicas, não necessariamente harmonizadoras ou criadoras de formas mestiças, mas questionadora, crítica de perspectivas unívocas de pensamento. Desculpa aí se eu passei do tempo. E obrigado pela atenção. Obrigada, Débora. Muito bom. Então, a gente vai guardar, né, as possibilidades das conversas para o final. A Alai retornou, deu certo. A Alai está por aí. Bom dia a todos, eu estou aqui. Eu tenho a grata satisfação de ver por aqui, além das minhas ex-alunas, que hoje são incríveis, né? Débora, Diana, Raquel, e não sei se eu esqueci de mais alguém. Bom, Ricardo e Gustavo foi meio en passant, né? Eleonora foi uma monitora, né? Na época, e também a aluna da pós, mas eu não vou perder muito tempo. Mas a Lilibete, eu queria falar, né? Seja bem-vinda, Lilibete, né? Estamos aqui, vamos continuar, então. Bom, Gustavo, você acha que dá para... Vou liberar aqui, Alain, só um pouquinho. Tudo bem. Então, o título é um pouco estranho, talvez, 21, né? Século 21, 2020, da nação antes e depois. Isso é parte de um trabalho que foi feito em 2020 e que eu escolhi, digamos, alguns aspectos para trabalhar aqui. Então, a primeira questão seria justamente a gente ouvir e ver uma performance. Essa performance, ela tem a ver com a ideia da imaginação, né? Eu digo, a imaginação possui um grande arsenal para observar, entender e reinventar a vida. Não somente dela é feita a literatura. Quando Paul Ricoeur recolhe o conceito aristotélico de aesteses em sua obra A Memória, a História e o Esquecimento, de 2007, sua intenção é entender como a sensação do tempo implica discernir entre o antes e o depois, um dos eixos desse ensaio que se apoia na memória. Em outro sentido, o Walter Mignolo parte do mesmo conceito, a esteses, para separá-lo de estética, modo como a retórica da modernidade europeia o naturalizou na colonialidade do ser e do sentir. Com esses dois eixos, o da memória em sua ficção, voltada a uma anterioridade, e a negação da modernidade que naturalizou uma lógica colonial de ser e de sentir, neste ensaio permito-me, por um lado, concretizar uma praxis social. Assim, não há como me safar de determinados percursos realizados a partir de rastros, sutilezas e lacunas que no presente ora me desafiam. Por outro lado, a violência sentida neste espaço de onde falo oferece inúmeros exemplos de uma praxis da necropolítica. Então, aí, se der a performance, para a gente dar uma olhada,
o Ailton Krenak, eu acho que muita gente conhece, mas eu queria ver se vocês vão olhando, né? Então, Ailton Krenak, em ato de resistência, usa o idioma português, no caso monocultural, né? Que ele assimila, figurino incompatível com o ritual, até que mostra o jogo do cidadão de outra nação, com o uso da mão na arte pictórica, com o genipapo transformando o rosto em outra tela. Nós vemos, então, uma interculturalidade na negociação hierarquizada da Constituinte, quando Krenak cria uma potência sutil de alteridade. Sutil porque, aparentemente, ele é um brasileiro como outro qualquer. Apenas com essa mão e esse genipapo é que ele se transforma. Então, isso causa um efeito muito especial, né? Bom, e nós estamos exatamente ontem, né? A PL 490 de 2007, né? Coloca, assim, a primeira aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a mudança na demarcação das terras indígenas, a fragilização das demarcações, dos limites, com a possibilidade de existir. Gustavo, pode ser? A performance não dá para ver? Não. A performance não veio o link, Alai, para mim. Sério? Não, só veio o PowerPoint. Tá. Não, mas no meio, o link não está aí? YouTube? Mas tudo bem. Então, vocês, por favor, olhem que é muito fácil de encontrar. Quem não viu... Não está aqui, não está no PowerPoint o link, está no e-mail. Mas tudo bem, não tem problema. Todo mundo tem acesso a essa performance. É que o efeito de ver, né, falando disso seria melhor, mas tudo bem. Vamos lá. O Krenak é considerado o intelectual do ano em 2020, né, e ele passa a ser, então, um escritor, né, de fama, digamos, né, porque ele dialoga já com outros autores europeus que estão preocupados com essa ideia da globalização como futuro, né? Então, nesse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele vai tratar principalmente dois elementos, que é a ideia de humanidade, digamos, o questionamento dessa ideia, né? Porque ela, a partir desse abstrato, humanidade, é que se dá a expansão europeia para a colonização do resto do mundo, né? E o extrativismo, né? A partir daí, os dividendos e também os acidentes previsíveis. O Krenak, a cultura Krenak, né? O significado é Kre, cabeça, Nak, terra, e a ideia para ele, fundamental, é a ancestralidade, coisa que nós, digamos, os seres urbanos já perdemos, né? Então, ele vai questionar aquelas, digamos, o resto da humanidade que vive nas periferias ou estão, de alguma forma, desligados da terra, né? Mas tentando sobreviver. Então, nesse sentido, ele também questiona, a partir do século XVII, o uso da palavra natureza, né, que não tem essa vinculação, como os Krenak, de ver esses outros elementos com o seu nome próprio. No caso, o rio Vatu seria um tio-avô dos Krenak, né? Então, a ideia da natureza, né, configurada por europeus, é um abstrato que transforma aquilo que tem os seus nomes próprios em recurso ou mercadoria. Pode passar. Eu vou falando assim porque é mais rápido. Bom, então eu construo nesse texto o diálogo com o Latour, né? Onde aterrar, como se orientar politicamente no antropoceno,
porque ele vai discutir também a questão da habitabilidade da zona crítica, né? O antropoceno como a era de humanos responsáveis pelo desmatamento e lixo, que determina novo regime climático. Então, as zoonoses, um dos elementos aí da pesquisa sobre a pandemia, né, o coronavírus, abatem milhões de seres humanos, é o que nós estamos vivendo. Então, a ciência não pode estar, segundo Latour, distanciada dos acontecimentos. Essas ilusões do global como horizonte da modernidade é algo que nós temos que superar, né? A natureza não é mercadoria, coincide nisso com a cultura Krenak e de outros ancestrais. Pode passar. Então, vivemos hoje, então, aquilo que se chama modernização menos, do Latour, né, a ideia do Latour, como eu expliquei, a natureza como uma nomeação que oculta os seres da vida finita, né, e isso é uma abstração que degrada, né, e que serve às necessidades humanas, apenas a isso, né, as necessidades humanas. Acho que saiu o PPT. Tá. Eu tenho que continuar vendo, senão também não é. Tá. Desculpe, viu, gente, por ter essa necessidade de ajuda. Então, neste caso, seria uma cegueira da racionalidade e da globalização a partir de poucos interesses, que são os das empresas e as corporações multinacionais, né? Essa modernização menos, né, ela tem uma contrapartida em relação a essas culturas ancestrais, do caso do rio Vatu, que é o tio-avô, para os Krenak, que é um rio que seria o doce, né, o rio doce, comentado, que estaria em coma. O Davi Copenava, a ideia do céu a desabar, né, dos Yanomami. Então, nós vemos hoje os intelectuais indígenas como parte desses sujeitos que observam esse mito há muitos anos, né, como resistência à cultura europeia, à cultura ocidental, né, e o mito, no caso do Tupã Nhevangaju, que conheci na aldeia, né, do Ocoí, ele fala do mito da destruição do mundo, né, para os Avá-Guarani, só contido com a dança coletiva. Então, nós temos, né, esses elementos que fazem com que haja uma possibilidade de diálogo entre esses dois grupos. 5 minutos. Tá. Então, para terminar, o outro tema que eu trabalharia seria o Bacurau, porque ele vai justamente trabalhar com a ideia de que o futuro, né, o futuro é negro, ou não se fala assim, desculpe, gente, desculpe. É sombrio, né, é sombrio no sentido de que o Bacurau, ele revela uma questão, né, um fato estranho que acontece, né, e logo, assim, uma das primeiras cenas do filme, você vê o cartaz, né, antes da cidade, bem-vindo a Bacurau, se for, vá na paz. Mas é justamente o contrário que está acontecendo, né? A chacina, uma primeira chacina, os cavalos em disparada chegam ao centro, e os personagens daquele lugar, daquele espaço, estão sendo atacados. E, aos poucos, isso toma conta do vilarejo. Então, é um western do século XXI. Eu vou me referir ao fato de que, a partir desse ataque, esses personagens se reúnem, né, e começam a resistência. Essa resistência é dada por um museu, um museu da memória que existe na cidade, mas o filme também faz com que a utopia seja revelada a partir desse filme de gênero, como os autores, o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles, dizem, justamente, há
a trilha sonora construída pelos irmãos Alves, né, vai revelar justamente o que havia de utopia há mais ou menos 50 anos atrás, né? Então, nós temos a Hora e a Vez de Augusto Matraga, cuja música, né, melodia, vai ser trazida à baila como forma de alimentação dessa oposição aos norte-americanos e também ao casal brasileiro que chega a essa cidade disposto a encontrar qualquer corpo humano para servir de alvo. São franco-atiradores, né? O turismo que eles fazem é justamente esse, o de atingir, né, mortalmente qualquer ser humano, para extinguir a cidade, não só do mapa, do Google, mas também da população, né, a população humana. Então, essa humanidade que vai sendo completamente usurpada, né, ou dissipada, melhor, né, dissipada nesse momento. Esse filme vai trazer outras melodias. A trilha sonora é fundamental para entender essa dialética entre distopia e utopia, ou, né, a distopia como anti-utopia. Pode ser o último, por favor. Eu acho que faltam... Eu vou pular várias coisas, né? Vamos só para o final. Então, concluindo, diante do exposto, que foi mais ou menos exposto, seria possível ler o filme a partir de uma estesis decolonial, que tem na desobediência estética um modo de revisar preceitos da colonialidade do saber e do poder. Ou seja, é um filme fundamental para a gente entender outra possibilidade de futuro. Nesse sentido, há essa desconstrução, né? Sinto muito, desculpe. Eu não estou habituada a esse tempo tão exíguo, mas eu agradeço muito ao Gustavo e a vocês que tentaram me ouvir. Até mais. Alay, eu coloquei ali o link, depois que eu vi, desculpe, eu coloquei o link ali no chat para assistir a performance, tá? Tá bom, obrigada. Desculpe que eu não vi antes, porque eu abri direto o documento, sem olhar o corpo do e-mail. Muito obrigada, Alay. Muitas coisas interessantes também. Achei muito interessante essa ideia da desobediência estética. Mas conversamos mais, então, depois, guardando aqui as anotações, né? A Carla Damiani, bem-vinda. Estou. Está aí. As janelinhas ficam aparecendo e desaparecendo, aí tem vezes que eu não estou vendo todo mundo, mas que bom. Então, Carla, bem-vinda, uma alegria também contar com você aqui. Vou te passar a palavra. Tá bem, obrigada, e obrigada, Eleonora, pelo convite em me somar a vocês no grupo de pesquisa e a participar desse primeiro seminário, né, estando como membro do grupo. É um prazer conhecer todos vocês, as pesquisas que desenvolvem e o acolhimento também. Fiz uma apresentação no sentido de mostrar, né, o panorama de pesquisas aí desenvolvidas ao longo de 3 anos, que é o meu projeto que está finalizando agora, em agosto. Então, eu vou pontuar coisas que eu consegui fazer até esse momento. A ideia é que eu possa prorrogar o projeto por mais 2 anos, né, que a UFBA me permite prorrogá-lo por 2 anos mais, em virtude do que a pandemia, de como a pandemia impacta, né, de alguma forma, o desenvolvimento de algumas das propostas que havia ali posteriores ao meu retorno de uma primeira fase, né, do projeto, que o primeiro ano coincide com o pós-doutorado, que foi realizado no Peru. Então, eu volto em 2019.2 e tive somente 6 meses para apresentar os resultados. Então, posso apresentar, Gustavo? Sim, pode ficar à vontade, Carla. Isso.
Peço para você, por favor, Gustavo, me interromper quando tiver além do tempo, viu? 9h40. Que eu vou aumentar aqui a tela para ficar... Isso. Então, essa apresentação, ela tem, então, um caráter mais panorâmico, não vou me focar em algo específico, né? Esse projeto que começa no segundo semestre de 2018, ele finaliza agora, sendo que o primeiro ano eu desenvolvi em Lima, né, como investigadora, pesquisadora afiliada à PUC de Lima, numa linha de pesquisa que pertence ao Departamento de Ciências Sociais, que foi o Departamento de Performance e Antropologia de lo Sensorial. Então, eles têm um programa de mestrado, né, de mestrado em Antropologia Visual, no qual a professora Maria Eugênia atua, e eu desenvolvi esse projeto lá. Esse projeto faz parte do institucional, que é Sujeitos Andinos em Cena, Teatro, Performance e as Dramaturgias Ausentes. E os meus lugares de fala, né, agora também junto com o NELOL, é a Rede de Estudos Andinos, assumi a coordenação no ano passado, e o Núcleo de Estudos de Escrituras Performáticas Andinas, que não é um grupo de pesquisa, mas é um grupo onde eu me reúno com meus estudantes no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Então, esse projeto, né, ele realiza, quando pensei, era um projeto, é um projeto que tem uma extensão de mapeamento. Eu trabalho desde os estudos sobre teatro, performance e dramaturgias produzidas na América Latina, considerando o recorte dessa região, né, da região andina, Peru, Bolívia, Chile, Colômbia em especial, né, eu demarquei esses 4, sendo possíveis, nesse primeiro momento de coleta, de trabalho em 2018, 2019, de me aproximar desses países, né? Agora acho que pode ampliar um pouco mais. E a ideia é sinalizar, então, como que encontro, né, a encenação de sujeitos, de suas cosmovisões, tanto como eixo temático, como também como locus enunciativo, pressupondo que se trata de uma estratégia de resistência cultural e ativismo político. Então, quando eu tive uma questão fundamental na realização desse projeto, que foi não ter o financiamento, né, para o pós-doutorado. Então, quando eu cheguei ao Peru, eu tive que negociar com a minha colaboradora de tentar me manter em Lima, e pude realizar uma única viagem ao Chile. Então, os outros países eu não pude fazer as residências que estavam previstas, com 2 grupos de teatro. Mas consegui, mesmo assim, oportunidades para o intercâmbio. Um deles foi o 13º Encontro Internacional de Teatro de Grupo Ayacucho, que acontece a cada 10 anos. E é um evento que me proporcionou entrar em contato com mestres, né, da antropologia teatral, advindos de diversos contextos, né, formativos, em especial da ideia de teatro de grupo, de teatro comunitário, e ter acesso por aí a essas dramaturgias ausentes, né, ou a dramaturgias não conhecidas, que não compõem, digamos, que não fazem parte de uma história de teatro latino-americano ainda, ou práticas que partem de repertórios que não se registram, né, mas sinalizando aí a relação com a performance e com os repertórios. Então, dos trabalhos que pude realizar foi a partir desse momento de imersão. Foram 15 dias de festival, e durante o festival nós participamos do CUNACUI, que é o Teatro em Comunidade. Nós fomos até Huanta, em Ayacucho, onde pude participar com os grupos que estavam no festival, intercambiando, né, trocando estéticas, né, teatralidades nas quais nós estamos formados, embora eu não venha das artes cênicas, mas há algum tempo eu também performo, né, eu também atuo com a criação cênica. Então, aí nós não só podemos apresentar ações, como o que foi, né, muito que me impactou bastante, eles apresentaram as suas produções também, produções da comunidade,
e que tinham dois movimentos, né? Um deles é as teatralidades originárias, né, os carnavais, as festividades que são tradições dentro da comunidade de Julucharca, e também uma peça que eles produziram e nos apresentaram nesse dia, recuperando uma memória traumática, né, sobre o que aconteceu na comunidade no contexto do conflito armado interno do Peru. Então, nós fomos recebidos de uma forma muito alegre, muito festiva, e foi um dia todo, né, participando desse intercâmbio. Ficamos 8 dias em Ayacucho, com outras atividades também, e esse material ainda devo explorar mais, porque já explorei, já escrevi, mas ainda tenho coisas que continuo explorando. O outro movimento foi quando fui ao Chile e fui conhecer a companhia de teatro Kimun, que neste momento está com um festival. Eu vou deixar para vocês a programação, porque o festival começou dia 20, vai até dia 4 de julho. E tem muita coisa interessante, festival de artes cênicas de nações originárias, né, Chile e México. Então, quando fui a Santiago conhecer a companhia de teatro documental Kimun, né, a Paula Gonçalves Seguel, ela fala desse centro cerimonial dos pueblos originários Mauidash, que fica na comuna del Bosque, e eu fui até lá, conheci a atriz, né, a Elza Quintaleu, que participa, né, é parte do grupo de teatro, mas também está ali exercendo diversas atividades no centro cerimonial, e foi uma possibilidade de imersão que me aproximou mais do universo, né, do entendimento de como se entende o Mapuche como conceito, né, que é algo ainda que também me dedico a dialogar, né, com intelectuais mapuches, com dramaturgos, escritores, poetas, e também quando tem oportunidade, com autoridades, né, que fazem parte e que é muito difícil colocar um lugar assim de organiza, porque é muito coletiva a ideia, né? Então, sempre você fala com pessoas diferentes, porque todos estão ali mobilizando para a manutenção do compartilhamento desse saber dentro do centro cerimonial. Bom, e o outro movimento, então, pude fazer esse processo de imersão em Ayacucho, fiz o processo de imersão, né, junto à comunidade, né, uma imersão que me proporcionou mais aproximação com relação às teatralidades Mapuche e o teatro documental do Kimun e do coletivo Epeu. E quando volto a Lima, tenho mais algum tempo um tempo para desenvolver a minha formação como armidança, porque eu tive aproximação com a comunidade de imigrantes, né, que vivem em Lima e que são praticantes da dança de las tijeras, que é uma prática artística, porém que tem uma vinculação muito forte com aspectos da religiosidade andina. Então, eu conheço o maestro Rajanite de Puquio, né, eu sei que ele ensina, né, que ele transmite esse saber para as mulheres. A dança de las tijeras é tradicionalmente executada por homens, desde os anos 80, que algumas mulheres vêm, né, a dançar. Então, nesse contexto, eu começo a acompanhar os eventos da dança de las tijeras, até o momento em que eu me sinto à vontade para começar a dançar. Eu tive uma formação básica de 6 meses na dança de las tijeras, e aí eu fiquei mais dedicada, né, a esse processo de formação, acompanhando o meu maestro, participando dos treinamentos com os discípulos dele, ou seja, dançando, né, aprendendo a dançar. A aquisição das tijeras, né, me deu uma força maior para poder continuar o processo de aprendizagem. Eu já tinha 2 meses acompanhando, aí eu tive as tijeras, né, nas minhas mãos, comecei a me movimentar mais,
E no final, quando faltava um mês para eu retornar ao Brasil, o meu maestro disse, né, que era importante, se eu quisesse seguir com o processo de aprendizagem, fazer o meu Patiatinkai, que era esse, assim, 5, né? 5 minutos. Sim, que era esse processo de receber um nome, né, e fazer a consagração da minha dançante, né, que é Nina Sonro de Ayacucho, que é o meu nome de dançante. Então, eu concluo o projeto desenvolvido no exterior com esse momento de consolidar, né, a minha entrega a essa prática, que aí tem como resultado o Patiatinkai em si. Foi quando eu vesti pela primeira vez o vestuário, foi quando cumpri com os rituais necessários para poder trazer, né, ao Brasil um nome e essa prática, e poder também falar dela, né, como algo que aprendi. Tem os dois produtos, o livro, que é a Encenação do Sujeito e Cosmogonia Andinos, vem do doutorado, mas ele foi publicado em 2017, e o segundo, que são os cadernos de trabalho, ele tem todos os textos que foram produzidos nesse período lá no Peru, né? São cerca de 6 textos, 6 artigos, que escrevi durante o momento em que estive, durante o período de pós-doutorado. Então, para o departamento o Departamento Acadêmico de Ciências Sociais organizou essa publicação, que está disponível no repositório. Foi em 2020, já estava disponível. Tem relatos, né, do meu processo de aprendizagem com a dança, e também das dramaturgias que eu pude compilar, e que eu trouxe, né, estou desenvolvendo ainda. Então, Camilo, de Teatro La Candelária, aí tem as linhas de pesquisa nas quais eu estou aqui na UFBA, que uma delas é a de tradução. Então, eu trabalho com as dramaturgias na tradução, com alunos do PIBIC, né, com alunos da graduação, porque aí na pós-graduação fica mais, alguns até levam, né, os projetos que desenvolveram, aprofundando mais, porém, começo por aí, né. Então, Camilo, Teatro La Candelária, Colômbia. Carnaval é um texto de Miguel Ángel Vallejo Sameshima, peruano. Esses 2 estão concluídos. Eles foram concluídos no ano passado. Nós fizemos sessões de leitura dramatizada, né, um momento de muita aprendizagem para os alunos que fazem, né, fazemos juntos a tradução, a revisão, e depois nós fazemos uma sessão de leitura dramatizada para sentir como o texto vem para a nossa língua, e também para entender questões que estão ali, que são textos atravessados pela oralidade, por questões míticas e cosmogônicas. 2 minutos. Sim. Então, os 3 últimos estão ainda em processo de tradução. Vida, Pasión y Muerte, de Lato Antônio, que é um texto do Teatro Runa. Esse texto eu tive a oportunidade de conhecer em virtude do evento, né, em Ayacucho, porque o Edgar Dario Gonçalves, ele participou do primeiro evento em 78. Voces de la Tierra, também conhecia o grupo e a dramaturga, a diretora Beatriz Camargo, no contexto desse evento. E em Putremen, Mis Antepassados, é da companhia Kimun, da companhia Mapuche, que também tem acompanhado o trabalho. Nós estamos concluindo essa tradução. Então, são 3. Além deles, tem as ações performáticas, as quais eu também me dedico a observar, né, e a perceber como elas trazem também teatralidades andinas para as ruas, né, o modo de ocupar os espaços públicos. No contexto peruano, mais especificamente, tem os 3 exemplos. La Marea Roja, que é a Nação Coletiva de Mulheres, Ángel Demônio, coletivo cênico, e o do Grupo Cultural do Yaxcane, com o qual já trabalho já tem algum tempo, né, fiz a minha tese sobre eles com o Vallejo. E aqui essas fotos, elas são do período que teve a tentativa do golpe, no ano passado, né, em novembro. Essas ações que passei anteriormente foram ações realizadas naquela onda de protestos.
Quando eu volto também, eu já volto com um projeto de conferência cênica, que é uma conferência dramatizada do meu processo de aprendizagem, da dança de las tijeras. Tive como parceria o Douglas Sacramento, que é um aluno do mestrado, e que passei para ele, transmitir a ele muitas coisas que eu aprendi, para ele poder me ajudar, né, aqui no Brasil, a poder ocupar espaços públicos e fazer as minhas performances como dançante de tijeras. O Arami Dança, né, dançante mulher. Então, nós já fizemos... Então, nós já fizemos ações em lugares... esse projeto de Nina Songo, de Ayacucho Saúda, né, Saluda, é ocupar espaços sagrados aqui no Brasil. Com a pandemia, ficou restrito, mas consegui fazer em Senhor do Bonfim, em Rio Negro, em Manaus. Aqui nós fizemos no Cristo da Barra, no dia 16 de novembro de 2020, já no contexto da pandemia, fomos saudar o sol de madrugada, né, dia 16 de novembro, que era a celebração do Dia Internacional da Dança de las Tijeras, porque nesse dia que ela é considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade. Também foi nesse dia, e a última apresentação foi na segunda-feira agora. Que é a Pedra da Sereia, isso fica aqui perto da minha casa, e depois de novembro eu tive um período em que eu fiquei sem dançar, porque eu fiz uma cirurgia na mama, então depois de 4 meses eu voltei a treinar, e agora, segunda-feira, para celebrar o solstício, me programei para fazer essa intervenção lá em comemoração também a esse novo ciclo, né, que se inicia. E é isso, gente, o que tenho feito, considerando as possibilidades de desenvolver o projeto aqui, de continuar, né, o que eu consegui compilar lá. Obrigada. Parabéns. Muito bom, é muito fascinante esse trabalho, realmente muito bonito. E eu só espero, desde o primeiro dia que eu ouvi a Carla falando, eu só espero o dia de poder ver essa conferência cênica, que a gente possa estar presencialmente para participar aí, né, dessa apresentação. Muito bom. Então, a Isabela, bem-vinda, Isabela. Bom dia. Peço licença às minhas mais velhas aqui reunidas de uma maneira muito especial, a todos que estão compartilhando esse encontro. Eu sou uma iniciante no processo de pesquisa e doutorado, mas peço licença e a compreensão de vocês para compartilhar os meus engatinhares. Vou compartilhar a tela aqui. Eu não consigo compartilhar e seguir vendo, tá? Mas... Acontece com todas nós. Acontece mesmo, né? Tá normal. Então, vou botar aqui, que é mais fácil. Só um instantinho. Vou falar um pouco, então, da pesquisa que inicio esse ano no doutorado, mas que ela é fruto da convergência de um processo que eu venho desenvolvendo junto com o professor Fernando Faria na graduação em Letras, Artes e Mediação Cultural e no passo seguinte com a professora Diana Araújo, que também está aqui, então é uma honra para mim poder falar e, assim, me sinto bastante lisonjeada pela oportunidade, mas reconheço que é só um pequeno passo que eu estou dando, então peço essa licença nesse sentido. No mestrado com a professora Diana, eu comecei, então, a trabalhar as relações de escrevivência e na graduação eu trabalhei a experiência cênica. E hoje, no doutorado, junto com a orientação da professora Lai, eu vou tentar convergir esse processo que eu venho desenvolvendo com esses pesquisadores.
Então, hoje eu quero falar um pouco das escrevivências e suas transversalidades, a partir desse contexto de pesquisa em construção que eu estou tentando organizar. E essa experiência de compartilhamento aqui hoje é essa provocação de interior e necessidade de melhor se organizar. Bem, como eu disse, é uma proposta em andamento que tem como tema a construção de uma intervenção artística, educativa e metodológica escrevivente intercultural, considerando os estudos decoloniais como aporte, a mediação cultural, as relações de gênero, raça e classe como referenciais desse processo. Então, eu busco compreender a escrevivência enquanto um aporte epistêmico e na provocação, quem sabe, de um referencial metodológico. Estou tentando caracterizar o impacto da colonialidade a partir de discussão de corpo e fronteira em contexto latino-americano e contribuir com a luta antirracista na proposição de uma ação artística que se destina à releitura ou reelaboração da peça Terra Vermelha, que foi o meu trabalho de conclusão de curso na graduação, em 2015. A pesquisa Corpo, Fronteira e Escrevivência é uma proposta, então, prática e teórica, e o projeto sugere a escrevivência como um elemento metodológico, considerando e defendendo que a escrita de si, orientada pelo vivenciado e pela memória coletiva, descentraliza as universidades conferidas pela colonialidade do saber e do poder. Então, a escrevivência é um elemento que lê essa relação de mundo construída por essa disputa que se dá de humanidades, porque a colonialidade, quando ela se inscreve enquanto projeto, ela se inscreve a partir dessa negação de outras corporalidades, e a escrevivência tem esse potencial de questionar, busca, questionar. Escrevivência é um termo cunhado pela pesquisadora, escritora Conceição Evaristo. Ela formula que a escrevivência como algo que fere um cenário escrupuloso, que liga a teoria a uma prática, e a produção de conhecimento no escreviver está configurada através de um elemento de ação, que intervém na realidade multiplicando vozes. Conceição Evaristo faz isso a partir de sua prática literária e de outros espaços de reflexão com o termo escrevivência, e aqui eu estou tentando trazer para o espaço da academia atrelada à experiência cênica. O escreviver é um exercício, então, aqui pensando esse conceito que permite um exercício de resistir, ele requer ginga, então, se é ginga, é uma técnica, é uma sabedoria que parte de uma corporalidade afrocentrada, uma manemolência, pois é uma prática consciente da existência de uma estrutura colonial e, por isso, trata de driblar o sistema como meio de sobreviver. Sobreviver enquanto corporalidade física, enquanto intelectualidade, enquanto proposição de um projeto mundo outro, não eurocêntrico. Trata-se de um processo que busca ligar vozes coletivas, enquanto escrevivência, esse processo está relacionado com uma ação de luta coletiva e ancestral, dentro ou fora do âmbito acadêmico. Outra referência que é bastante importante nessa primeira aproximação em torno da escrevivência é o que a pesquisadora Cristina Cortez vai desenvolver, que ela sublinha que a escrevivência tem um papel duplo de releitura e rasura da história. Ela atua intimamente com as dimensões do silêncio, pois tem à frente mulheres intelectuais que utilizam conscientemente o poder de transformação da leitura e da escrita como forma de rever e reparar os silêncios históricos e os estereótipos concernidos à mulher negra. Com isso, eu ponto que a escrevivência, ela parte de uma corporalidade localizada, ela não se propõe à universalidade, ela fala de um corpo específico, um corpo de diálogo, um corpo que se propõe a mediar esses silêncios históricos e as estruturas coloniais, trazendo experiências
pessoais que são convertidas numa perspectiva comunitária, como a pesquisadora Cortez sublinha. Corpo e escrevivência. Nesse projeto, o corpo no escrever é um elemento da escrita, ele é o elo que liga, que conecta, que transcende. O corpo é o canal que produz a revisão crítica, que inscreve narrativas múltiplas. A vivência orienta o processo de criação e reflexão. E, nesse sentido, também algo que é importante dizer, a mulher e a maternância, ela, nessa circularidade, é um fazer que se propõe ao circular, não é linear, ela tem um papel diferencial do que posto na sociedade ocidental. Então, a mulher e o seu gestar, o seu fazer, nesse sentido intelectual, ela tem um papel de reflexão e um papel de intelectualidade ativa e fundamental. Como um ato de viver, desfazer viver existia a partir da produção literária e suas transversalidades, a escrevivência enquanto aporte conceitual de uma narrativa histórica que coloca em protagonismo essas corporalidades e vozes negras coletivas. Então, a escrevivência é um dos aportes que movimenta a experimentação cênica, né? E a vivência que é pensada como protagonista do processo. E a vivência, então, para a escrevivência, ela não se reduz à experiência individual ou singular da pessoa, mas ela se relaciona a essa memória coletiva, desse corpo que se comunica, que está no mundo porque somos, né? Porque está ligada a uma cadência ancestral. Trago aqui uma referência da peça, uma imagem do qual foi produzida Terra Vermelha inicialmente, desenvolvida, então, como trabalho de conclusão de curso em Letras, Artes e Mediação Cultural, sob orientação do professor Fernando Faria. A peça, ela tomou como pulsão poética a obra e as referências estéticas do pintor equatoriano Oswaldo Guaiaçamim, que é um artista multimídia, além de pintor, ele faz murais, esculturas e outras narrativas, ele também constrói dentro de diferentes linguagens artísticas. Para a Terra Vermelha, a gente tem utilizado como referencial a produção da série Edad de la Ira, e aqui eu trago a referência de um quadro, Manos de la Ira, que é um dos quadros que são utilizados como referência da pesquisa cênica. Falar brevemente do que é essa proposição prática desse processo criativo em qual aqui a gente destina a analisar o processo de construção cênica, e o processo ele é impulsionado por alguns elementos esses que é lido dentro da experiência poética de Oswaldo Guaiaçamim, que passa pela temática da ditadura, de corpos mutilados, da referência expressionista que ele desenvolve, do corpo em contexto de exceção, de um aspecto crítico sobre a colonialidade também, na leitura dessa análise, e de uma referência e de um trabalho desenvolvido a partir da relação com a ancestralidade. Outros elementos que é posto em diálogo a partir desse corpo cênico que se constrói entre mulheres, é uma peça construída entre mulheres, e a proposição dessa pesquisa segue com esse recorte feminino. Então, nesse sentido, se traz elementos cênicos que perpassam pelas violências de gênero, pelas relações étnico-raciais, pela violência doméstica, abusos sexuais, e outros elementos que aqui está posto como proposição dessa pesquisa cênica, é a referencial do estético e epistêmico que emerge da tradição de matriz africana, especialmente o candomblé e a experiência da pandemia, tanto pelo contexto no qual me incluo parte dessa tradição candomblé Queto-Nagô. Então, a ideia é trazer esses referenciais. Os eixos cênicos foi orientado pela escolha de diferentes quadros, e a narrativa é uma narrativa de um texto corporal. O texto oral, ele
brevemente é posto na peça, então é a experiência corporal mesmo, e dentro dessa pesquisa a gente busca, a partir da experimentação e formação cênica interarte, trazer elementos provocativos e exercícios cênicos que serão desenvolvidos com um grupo em composição de mulheres negras e não negras, de forma presencial ou virtual. O projeto busca criar uma narrativa que coloque em cena os traumas, os medos, a ira, os processos de cura e contradições sociais, nesse diálogo com a pulsão poética que emerge da produção de Oswaldo Guaiaçamim e das nossas corporalidades. Alguns dos aportes teóricos vão passar pelas relações dos estudos coloniais, mediação cultural, interarte, estudo de gênero, escrevivência e performance. O corpo fronteira é um elemento da escrevivência, considerando a fronteira como esse lugar de encontro, esse lugar de contradição, esse lugar de transbordamento, um lugar de assimetria, a fronteira de gênero, a fronteira racial, a fronteira do lugar de que falo, que é o contexto territorial também, qual estou localizada, que é Foz do Iguaçu, de onde essa pesquisa acontece. As relações fronteiriças, então, dentro do contexto de mulheres negras e não negras, apresentam limites a serem transbordados e elementos também a serem pesquisados na composição cênica. Caminhando para o final, trago que o corpo aqui é pensado como um repertório fronteiriço, a partir da ideia desenvolvida por Diana Taylor, em que o repertório, ela apresenta essa noção para se pensar as memórias, o arquivo e o repertório são práticas incorporadas, como ela coloca isso como algo importante na construção de conhecimento e transmissão de conhecimento. Então, esse repertório desse corpo fronteira, ele é um elemento fundamental na construção e criação cênica que estará sendo construída. 2 minutos. Escrevivência em fronteira, então, são conceitos a serem pesquisados, desenvolvidos na teoria e na prática. O texto acadêmico é um lugar de encontro e diálogo de vivência, tecido por uma escrita fronteiriça. E, por fim, trago aqui uma referência da fala de Conceição Evaristo, que diz que ela, vou ler, cito: gosto de escrever, na maioria das vezes dói, mas depois do texto escrito é possível apaziguar um pouco a dor. Eu digo um pouco. Escrever pode ser uma espécie de vingança. Às vezes fico pensando sobre isso. Não sei se vingança, talvez desafio, um modo de ferir o silêncio imposto, ou ainda executar um gesto de teimosa esperança. Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim um movimento de dança-canto, que meu corpo não executa, é a senha pela qual eu acesso o mundo. Então, a escrevivência, ela parte desse processo de questionamento dos silêncios a se romper, e aqui é uma referência simbólica de uma performance também que eu desenvolvi, Rompendo Silêncios, que tem a imagem de Anastácia, e essa pesquisa é uma pesquisa em reconstrução, em construção, e peço licença, então, para compartilhar minhas divagações ainda não organizadas de uma maneira que possa levar uma compreensão mais complexa, como as minhas mestres aqui expuseram anteriormente. Muito bom, Isabela, muito fascinante também o seu trabalho, muito bonito, parabéns. Acho que deu para a gente compreender, sim, e acho que estamos todos em processo, né? São todas pesquisas em andamento mesmo, então muito bem-vindo e parabéns pelo trabalho. A gente pensou em fazer um intervalinho, não sei como é que vocês estão, vamos dar Sim, fazemos um intervalo. Talvez, o que vocês acham da gente fazer de 10 minutinhos? Ao invés de 15, pode ser 10 minutinhos. Voltamos 10h25. Ótimo. Então, tá. Então, até já. Até já.